Fala, minha galera do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Ó, sentiram alguma diferença no canal? Notamos algo diferente? Olha esse quadro master, monstro, profissional que chegou aqui. Olha que brabeza, agora, meu irmão, eu vou colocar muito mais informação no quadro, detalhar muito mais a matéria para que a gente compreenda tudo. Esse é o intuito do canal, que é justamente te aprovar no concurso. Olha o foco, olha a parada, olha a transformação. Muito brabo, parceiro, muito brabo. Lembrando que eu tô fazendo aulas específicas para o concurso da PEMERG, que também serve para o concurso da UERJ, do CEDERJ. E aí, essa aula, claro, focadíssima sobre favelização, serve justamente para você que vai fazer concursos que falam sobre segregação socioespacial, processo de favelização. Se liga, tudo tá aqui resumido em tópico para você. Só se liga que a gente vai ter duas aulas sobre favelização. Essa é a parte 1. A parte 2 tá lá. Quando terminar a parte 1, assiste a parte 2. Pode ser que eu ainda não tenha lançado a parte 2, mas aí você espera lançar a parte 2 para ir lá. Já te peço que dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Lembrando que a gente tá na correria dos 1000 inscritos para conseguir fazer lives resolvendo questões da PEMERG, da ESA, da SpaceX, do Colégio Naval, ao vivo, grátis, gratuito para você, de graça, na tua casa, bonitinho, resolvendo questões, você tirando dúvida diretamente comigo e a gente bonitinho estudando para conseguir te aprovar no concurso público. Então não perca a moral, continue estudando. Esse canal está se aprimorando para que você se aprimore cada vez mais. Como diria a grande frase de Clarice Lispector, aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Voltamos aqui, já aproveita esse espacinho que o quadro ficou disponível de boa, volta o vídeo para escrever toda a matéria, justamente aquele espaço que eu dou para que vocês escrevam tudo bonitinho, para que vocês vão acompanhando e depois, mais tarde, quando eu não estiver, por exemplo, para vocês verem o vídeo, não estiver disponível, vocês consigam estudar sozinho toda essa matéria. Tranquilo? Vamos começar sobre favelização. Antes da gente pensar a favelização atual, do surgimento das favelas, a gente tem que pensar um pouco antes sobre o nosso histórico colonialista, onde o Brasil era um grande polo de atração de negros africanos e escravos através da venda internacional de escravos. O Brasil, lamentavelmente, era um grande polo de atração em toda a América Latina. Então, na nossa composição da nossa população, a gente tem historicamente a inserção de grande quantidade de negros, entende? Na nossa população. Porém, entretanto, todavia, embora eles fizessem parte da população quantitativa, eles não faziam parte socialmente da população como escravos e logo depois, depois de fato de serem libertos, eles continuam ainda sofrendo o processo de baixa inserção social. Ah, professor, mas por que você começou a falar de favelização e você começou a falar de negros? Que a gente vai ver que essa favelização, ela é um processo claro de segregação socioespacial, que na verdade o processo de segregação espacial é o caso claro de segregação social, onde a gente de fato definiu o local do negro e o local do branco na sociedade. Claro, logo depois que o negro ele se torna um ex-escravo, que ele consegue a sua liberdade, eu tenho uma forte inércia, um esquecimento. Aliás, tem um acento aqui, olha isso, cara, eu tenho que me ligar nessa parada, inércia, entende? Eu tenho uma inércia, eu tenho justamente os poderes centrais esquecendo da questão negra, dos povos, negando a sua cultura, negando a presença do negro da sociedade, de fato, e esquecendo e não inserindo nas suas políticas sociais a política de educação, a política, por exemplo, de moradia, e a gente vê essa segregação social acontecendo e transpassa para questões socioespaciais, entendemos? E aí o negro ele se mantém marginalizado. Agora,
Para e pensa aqui. O primeiro surgimento da favela, a gente tem como marco o processo da Guerra de Canudos. O que era a Guerra de Canudos? No sertão baiano, houve um cara chamado Antônio Conselheiro que tinha justamente o caráter messiânico, um caráter justamente de que iria transformar o sertão em um local que iria chover bastante, um movimento evangélico de um arraial, onde também houve um esvaziamento dos currais eleitorais. Então os pobres, ou quem sabia ler, mas não tinha tantas terras assim, passaram aí para essa aldeia, né? Não seria mais como uma aldeia, mas seria um arraial mesmo, parando e pensando dessa forma. Eu tenho esse arraial, a galera passa aí para esse arraial morar, ter vida, construir casa, plantar coisas. E aí o poder central se incomoda com esse esvaziamento, com uma política antirrepublicana, com discurso antirrepublicano, e aí devido a compras de madeira de uma igreja, que aliás, algumas peças dessa igreja se encontram em morros do Rio de Janeiro, que é o que eu vou falar aqui na frente. E aí, devido a essa treta que estava acontecendo entre o poder republicano, de fato, o poder central, federal, e esse arraial de Canudos, acontece uma guerra no sertão baiano. E aí, negros que estavam marginalizados, eles são chamados pelo poder central com a promessa de ganhar moradia, aí uma promessa da inserção do negro nas políticas sociais, mas a gente vai ver que é só promessa mesmo, e aí chamar esses negros para participar dessa guerra, dessa pequena guerra civil, uma guerrilha, por assim dizer, e aí, com isso, ganhar moradias nas áreas centrais do Rio de Janeiro. Eles vão, depois de não sei quantas expedições, conseguem vencer lá a Batalha de Canudos, se eu não me engano são 3 ou 4, porém, quando eles voltam, eles falam, cadê a minha moradia? Não tem moradia nenhuma. Mas como tu disse que não vai ter moradia nenhuma, eu fui lá e guerrei. Tu falou que ia me dar uma moradia. Falei que ia te dar moradia, mas não falei quando eu ia te dar essa moradia. Então, aguarda aí, espera e fica na paz. Claro que o negócio não deu certo. Começou uma série de rebeliões e aí o poder central, o Ministério da Guerra, que fica ali do lado da central, ali quando você está no Rio de Janeiro, central do Rio de Janeiro, aquele prédio bonitão da central, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele na aula 8, na nossa aula sobre cidade do Rio de Janeiro, aquele prédio que era o Ministério da Guerra, que ficava do lado, começou a ter uma série de manifestações e esses negros foram alocados justamente para um morro que estava atrás do Ministério da Guerra, que era conhecido como Morro do Livramento, que mais tarde vai ser renomeado como Morro da Providência. Não confunda com o Morro do Livramento que tem em Vicente Carvalho, não. Eu estou falando que ele foi renomeado mais tarde. E hoje é conhecido como Morro da Providência. Aliás, alguns pedaços da Cruz de Canudos e tal, estão no Morro da Providência, para que vocês tenham noção. Então eles conseguiram trazer algumas coisas daquele sertão. Inclusive trazer, por exemplo, o nome também. O termo favela, uma árvore muito conhecida no sertão nordestino, meio espinhosa, entende? Tipicamente uma árvore xerófila, uns espinhos muito loucos assim, eu já vi umas imagens dela, tinha justamente esse nome, favela. E aí o formato do morro lá, onde ficava o Trabuco, onde atiraram Canudos, era também um formato parecido com o Morro da Providência, e eles acabaram dando essa nomenclatura aos tempos, aos poucos, esse termo de favela. E assim nós conhecemos a favela, que surge através do processo de segregação racial e que transpassa para questões socioespaciais, entende? Não surge apenas a segregação socioespacial do nada. Ela vem arraigada, ela vem abarcada de outros processos de segregações sociais que já aconteciam na sociedade. Tranquilaço, né? De boa? Tá gostando da aula? Se você ainda não deu like no vídeo, não perde tempo não, candango. Se liga, pequeno gafanhoto. Dá o like no vídeo, se inscreva no canal se tu não se inscreveu e compartilha com os amigos. Se liga no foco! Se liga no foco! Vamos lá.
Eu fico gritando do nada assim, tá ligado? E eu tenho que parar com isso, cara. Eu acho que isso assusta pessoas do YouTube. Então o maluco, ele assiste minha aula na moral e fala: porra, professor, na moralzinha, explica bem, mó cara de otário, papapá, mas eu grito desnecessariamente. Uma pessoa que tá em paz, botando um sonzinho lá na minha aula, do nada vai acordar com a gritaria que eu tô dando aqui, é tudo errado. Tudo errado. Crescimento e expansões das favelas. Agora eu vou falar aqui basicamente do processo de crescimento e estruturação de fato. Como a gente conhece a favela hoje, como a gente entende a favela hoje. Se liga, início do século XX, a gente tem em 1900 a entrada de antigos guerrilheiros de Canudos aqui no Morro da Providência. Então a primeira estrutura em pequenos barracos, palafitas, que existiam no Morro da Providência, começa justamente com esses guerrilheiros que saem de Canudos, voltam para cá com a promessa de moradia, porém não conseguem nada. E depois, logo depois a isso, vem a chamada Reforma Bota Abaixo, a Reforma de Pereira Passos, que queria remodelar o processo, o centro do Rio de Janeiro, até conhecida que, na verdade, era a cidade do Rio de Janeiro, era muito resumida a questão do centro. A gente vai conversar muito sobre Rio de Janeiro, na nossa aula 8, a aula final, The Finance, entende? Onde a gente justamente vai ver direitinho a Reforma Pereira Passos. Então aguarda seu coração aí que eu vou falar sobre isso. Fica na paz, na paz. A Reforma Pereira Passos tinha muito essa ideia de reformar o centro do Rio de Janeiro, mas também era uma política higienista, por assim dizer. A ideia mesmo de higiene, onde era limpar o Rio de Janeiro. E um dos grandes problemas do Rio de Janeiro eram as questões dos cortiços, onde, por questões de saúde, a ideia lá no nosso querido Oswaldo Cruz, que teve muito conhecida a chamada Revolta da Vacina, onde todo mundo quebrou o Rio de Janeiro e tal, foi um escambau, 4, foi uma loucura danada. Ele dizia, a gente tem que acabar com os cortiços, que ali são centros vetoriais de doença. Então tudo quanto é doença, quando chega no cortiço, eu tenho alta proliferação, que é muita gente vivendo no mesmo espaço. Então tudo vai se proliferar muito rápido ali. Então começa uma política higienista de Pereira Passos, sendo o prefeito, Rodrigues Alves, o presidente, e ele dizia justamente, nós vamos limpar o Rio de Janeiro de todas as doenças. E aí, uma das doenças era o pobre. Isso mesmo. E com o fim dos cortiços, eles acabam justamente se alocando nas favelas. Então, basicamente, saem as pessoas dos cortiços que foram retiradas à força pelo poder central e também se localizam nas favelas. Porém, em 1930, 50, com o varguismo, a gente tem uma forte industrialização. E essa industrialização, ela gera uma migração elevadíssima, gera uma forte migração, principalmente nordestina, para cá, justamente pessoas querendo trabalhar, pessoas querendo justamente ir para a labuta. E essa entrada muito forte de pessoas, essa migração muito intensa, gera uma forte urbanização, gera um aumento das ocupações. Por quê? Porque não houve preocupação do poder central em criar moradias para todos aqueles que estavam vindo, organizar minimamente o espaço. Então a galera foi ocupando as áreas, principalmente áreas de risco, conforme foi dando, conforme foi acontecendo de um processo quase que orgânico e natural com a entrada de imigrantes. Claro, a gente tem o aumento das ocupações próximo dos trilhos também. Então, os subúrbios cariocas, a gente vai falar muito mais sobre isso na aula 8, começam a surgir de forma mais intensa também através dos trilhos. Os trilhos são o promotor, o processo que vai crescer. Eles são os caras que vão na frente, os pioneiros da ocupação do subúrbio carioca. E várias ocupações, várias casas vão surgindo em torno a esses trilhos, do lado desses trilhos. E a retirada de grandes morros no centro do Rio de Janeiro também fez o aumento do processo da favelização, principalmente o Morro do Castelo e o Morro do Santo Antônio. Vamos ver que na aula 8 que o Rio de Janeiro foi uma cidade muito suprimida por mangues, por açudes, por morros, ou seja, não era um local fácil de se morar. E aí tinham diversos morros, 4 morros do Rio de Janeiro, que eles precisaram justamente serem demolidos
demolidos, serem arrasados, para que houvesse espaço para novas ocupações, uma nova estrutura de espaço na cidade do Rio de Janeiro. Claro, na década de 60 e 70 eu tenho forte crescimento urbano, principalmente eu tenho um êxodo rural devido a uma coisa chamada de Revolução Verde, o processo de alta mecanização do campo, que promoveu nada mais, nada menos, aqui a alta mecanização deveria ter dado um leve espaço aqui, mas é isso daqui. Alta mecanização, eu tenho justamente eu tenho desemprego rural muito forte. Então, justamente, eu tenho um aumento da migração vindo para a cidade, do êxodo rural, migração rural, urbano, e aí também eu tenho migrações de outras regiões vindo para o Sudeste. Claro, com isso, teve um aumento das favelas do subúrbio. Subúrbio tem acento, eu sempre esqueço de botar os acentinhos. Não só porque é por isso que eu dou aula em pé. Entenderam? Entenderam? Botar acento, eu dar aula em pé. Entenderam? Eu espero que você tenha rido na tua casa. Porque a piada foi boa. Ela surgiu tipo do nada. Tipo agora eu assento e dar aula em pé. Claro, o aumento de favelas no subúrbio do Rio de Janeiro é algo claro a partir da década de 60 e 70. Aí eu tenho o crescimento dos grandes complexos que hoje a gente compreende como complexo da Maré, complexo do Alemão, ou seja, essas favelas do subúrbio, elas passam a aumentar de fato, a se expandir a partir da década de 60 e 70, justamente também com políticas de remoção, ou seja, as favelas nas áreas centrais começam a ser removidas e as pessoas passam a ser expulsas para as áreas do subúrbio. Poucas favelas, de fato, há presença de favelas próximas às áreas centrais e principalmente as áreas litorâneas, à beira-mar, que existiam muito mais favelas, mas foram retirados, locais mesmo de trabalhadores que foram retirados e foram para as zonas mais distantes da cidade, aumentando a chamada migração pendular, que é a migração de casa para o trabalho, trabalho para casa. Então essa migração, ela passa a aumentar a partir desse momento aqui. Na década de 80 e 2000 nós temos a faccionalização das favelas cariocas, ou seja, um local que basicamente já servia e muito era um local extremamente propício para o processo de faccionalização. Ah, professor, por que você está falando que é um local propício? É por causa das pessoas que moram lá? Claro que não! Não me venha com essa fala extremamente preconceituosa. Eu estou falando que é um local propício justamente pela ausência do Estado, a ausência de planejamento estatal, planejamento de moradias, ou seja, um local onde o Estado não está presente. E eu tenho um crescimento acentuado. E a estruturação do narcotráfico na América Latina é um local típico onde a galera vai olhar e vai falar, ó, se a gente pode expandir a teia, o território do narcotráfico vai ser na favela, porque é uma ausência do Estado. O Estado não está lá. Então, aonde o Estado não está, a gente vai lá e a gente vai fazer o que a gente quiser. Ponto. E aí, as favelas do Rio de Janeiro viram crescer o narcotráfico, o território. Se ligue quando a gente pensa em território do narcotráfico, eu estou falando em ação de poder sobre um espaço, tá? Porque quando a gente pensa, não, então o tráfico acontece dentro da favela. Se tu tá achando que o tráfico acontece só dentro da favela e tu mora no Rio, tu tá erradão. Se tu mora na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, e acha que o tráfico só rola na favela, amigão, a gente tem que conversar umas coisas. Então se liga que eu estou falando de territorialização. Ou seja, eu estou falando de territórios do tráfico. Agora, uma região onde o tráfico acontece, é muito local. É o Rio de Janeiro inteiro mesmo. O bagulho é louco. E aí, se liga, eu tenho falta de planejamento estatal, eu tenho crescimento acentuado das favelas, uma estruturação do narcotráfico na América Latina e a entrada de armamentos e drogas facilitadas pelas fronteiras brasileiras. E isso gerou o processo de faccionalização. Mas o que é o processo de faccionalização? Professor, foi criado facções. Não, mas foi estruturado territórios de faccionalização. Se você for os complexos de favela hoje do Rio de Janeiro, você vai falar, eu tô na favela A aqui. Onde termina a favela A,
de uma facção e começa a favela B da outra facção. Os caras vão chegar e vão falar, ó, termina naquele poste ali, termina naquela rua. Ali é o fim da favela tal e início da favela tal, principalmente se forem de facções diferentes. Por quê? Porque houve o processo de faccionalização, ou seja, houve o processo de entrada e territorialização, delimitação dos territórios do narcotráfico, entende? E isso daí é muito característico na década de 80 até 2000. Década de 80 até 2000 é a forte faccionalização do crime. Claro, de 2000 a 2010, a gente tem entrada de infraestruturas na favela. Aí sim, agora eu passo a ter ações estatais. A gente tem o chamado Favela Bairro, que buscava dar saneamento, água tratada, tratamento de esgoto, luz, regularização, justamente, regularização de luz, justamente nas favelas. Ou seja, a gente passava a olhar a favela de uma forma diferenciada. Lembrando que a favela ela passa a entrar no IBGE na década de 90. Até então a favela era ignorada pelo poder central, entende? A partir desse momento a favela ela passa a fazer parte também das políticas, visto o aumento da faccionalização, ou seja, essa falta de planejamento e falta de ação estatal na favela, isso viram que deu merdinha, viram que deu BO, viram que deu desgracinha. E aí a ideia foi justamente inserir agora o Estado também dentro da favela. Favela Bairro, e depois nós temos o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, que veio junto com ela as chamadas Unidades de Polícia Pacificadora. Claro que isso gera um entrave com o narcotráfico. Por quê? Porque a ideia do PAC era remodelar a malha urbana da favela. Basicamente a favela era muito composta por vielas, difícil entrada de carros. Claro, essa ideia, ela favorece o narcotráfico na favela. Então o PAC chegou e falou, não, a gente vai abrir grandes avenidas, a gente vai aumentar a entrada e saída da favela, diminuir as vielas, quer dizer, diminuir a quantidade de vielas, ou seja, a gente vai dar uma melhor infraestrutura na malha urbana da favela. E isso gerou entraves com o narcotráfico, que falou, peraí, mas a nossa forma de monitoramento da favela acontece através da viela, acontece através dessa malha urbana que é estruturada hoje. E isso sim gerou problemas. Claro, além da unidade de polícia pacificadora, que entrou nas favelas com a ideia de fazer o policiamento não mais ostensivo, mas aquele participativo, aquele de estar dentro da favela, mas só que a gente continua mantendo essa política aqui, da baixa inserção nas políticas sociais. Aqui a favela não está precisando só das questões, de fato, da polícia ostensiva ou não, mas a gente está precisando das políticas, o acesso à educação, o acesso à moradia, regularização justamente das casas, regularização das formas de trabalho dentro da favela. Isso não tem. E eu basicamente fico atrelado a uma reforma que gerou entraves com o narcotráfico e uma política de uma polícia pacificadora, mas que não teve essas ideias sociais, essas políticas sociais adentrando junto. E aí a gente acaba vendo a falência das chamadas UPPs. Então, quando a gente pensar em políticas dentro da favela, ela deve vir acompanhada, deve ser guiada. Na verdade, o vagão dessas políticas, vagão não, mas a locomotiva dessas políticas tem que ser as políticas sociais. Melhoramento nas questões de educação, acesso à moradia, acesso à informação. Claro, 2013 eu tenho grandes eventos e remoções de favelas. Várias favelas foram removidas, como Vila Autódromo, por exemplo, onde eu tenho a remoção dessas favelas, mas eu tenho entrado do chamado Minha Casa Minha Vida, que era uma política do Estado de justamente dar moradias para as pessoas, mas também era uma política de segregação, onde as casas que as pessoas sairiam das favelas, das áreas onde seriam feitos os grandes eventos, elas iriam se localizar muito mais longe do trabalho, em regiões, por exemplo, você vai sair a 20 minutos do seu trabalho para ir morar longeão
longeão, 2 horas da tua casa, 3 horas da tua casa, aumentando essa migração pendular, e isso daí não vai ser muito bem aceito pelas pessoas, onde vão ver esse aumento de distância entre casa e trabalho muito acentuado com a política da Minha Casa Minha Vida, onde jogam pessoas de baixa renda o mais longe das áreas centrais onde elas trabalham. Claro, forte gentrificação. A gentrificação, se você não sabe do que eu estou falando, aperta o card aqui que eu vou te redirecionar a aula que eu falo sobre gentrificação, que é justamente onde eu tenho nesses processos da favelização, dos grandes eventos, onde eu tenho uma política de uma revitalização de um espaço com a mudança do perfil social. Então, vários locais periféricos, entende? Acabam sendo removidos porque pessoas de mais alta renda vão morar naquele local e exigem do Estado a tirada daquelas pessoas, a sair daquelas pessoas, e aí acontecem reformulações, revitalizações, e aí as pessoas mais pobres saem daquele local e entram pessoas de maior poder aquisitivo. Então, uma revitalização com a mudança no perfil social. 2015, aumento das favelas devido à crise. A gente tem uma crise que se instaura no Rio de Janeiro com aumento do desemprego e aumento, quer dizer, diminuição da capacidade de renda e de compra da população. E com isso a gente vai ver na nossa segunda aula que a classe média acaba sendo arrastada para a favela. E aí o solo urbano extremamente caro, entende? Baixo poder de renda da população, aumento do desemprego, aumentam as favelas. Teve aumento aí, se eu não me engano, de 0,31 por ano, entende? Por cento, né? 0,31 por ano de aumento das favelas, justamente devido a essa crise que empurra pessoas, devido ao solo urbano extremamente caro, empurra pessoas para as áreas mais periféricas, e essas áreas começam a aumentar consideravelmente. Tranquilo? Entendemos essa aula de hoje de boaça. Gostaram do quadro novo? Porra, Vinicinho só dando surpresa braba pra vocês, monstra pra vocês. E é isso, galera. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E aí pode mandar sugestões, pode perguntar nos comentários, a gente pode conversar, debater justamente sobre a aula, sobre alguma dúvida que vocês tiverem. Valeu, galera, abraços, fiquem com Deus e até mais.